Bom dia, quinto ano! Como vocês estão? Boa semana! Semana nova começando e, consequentemente, um bloco de aulas novo também começando. E nós vamos fazer essa semana a aula 13. No caso de hoje, aula 13 de língua portuguesa. Bom, nós temos para hoje 3 gêneros textuais. O que é gênero textual? Gênero textual é um tipo de texto. Nós podemos ter aí diversos. Temos os contos, as fábulas, as reportagens, as tirinhas, os cartoons, as piadas. Nós já vimos vários deles nas nossas revistas. Mas hoje nós temos uma reportagem, que é um tipo de texto informativo, uma fábula, um pedacinho de uma fábula e 2 tirinhas, tá bem? Bom, na reportagem vem dizendo e ensinando sobre os produtos de beleza e de higiene para crianças, que não podem ser os mesmos que os dos adultos. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque durante a infância, até mais ou menos uns 2 anos, a criança não tem a pele toda totalmente desenvolvida. Até os 5 anos de idade, mais ou menos, é o papai ou a mamãe que devem aplicar os produtos nas crianças. E a partir de então, você mesmo deve tomar o seu banho, passar o seu perfume, o seu creminho, mas detalhe importante, o creme hidratante só deve ser usado se a criança tiver muito ressecamento na pele ou um tipo de doença como a dermatite, ok? Sabe por quê? Porque os produtos para criança devem ser solúveis em água, ter pouca gordura e uma quantidade bem pequenininha de conservantes e não ter óleo mineral, por exemplo. Porque isso é arriscado para a sua saúde, tá? Agora, aí no texto tem uma parte, lá no final, onde estão sendo usadas as aspas. Exatamente. Sabe o que é aspa? É aquele 2 risquinhos assim, ó, que a gente coloca em cima um pouquinho acima da linha. Isso vai ser importante você prestar atenção, porque nós vamos ver também sobre pontuação nessa aula. Bom, além dessas informações nesse texto informativo, que é uma reportagem, é interessante também pensar sobre os produtos de maquiagem que as meninas utilizam bastante, que não são adequados para crianças e vocês ainda têm pele de criança. O texto diz, inclusive, que não existe assim uma idade certa para começar a usar o produto de adulto, de gente grande, mas que a recomendação é usar o infantil até ali pelos 12 anos. Então, você de 5º ano ainda deve usar produtos infantis. Vamos para as perguntas? A número 1 é a seguinte. Segundo a reportagem, por que é importante ler os rótulos dos produtos antes de utilizá-los em crianças? É importante ler o rótulo só do produto de beleza? Não. É importante ler o rótulo do alimento, do remédio, de tudo que nós utilizamos, porque ali estão as informações necessárias para o nosso uso e para que não seja prejudicial à nossa saúde. Número 2. A dermatologista Suzy Rabelo explica a diferença dos produtos feitos para as crianças. Que diferença é essa? E no número 3, tem uma frase que está com aspas e 3 alternativas. Você vai colocar a alternativa que indica o motivo por que a aspa foi usada. As aspas podem ser usadas de várias maneiras, então preste bem atenção.
Nesse caso aí, por exemplo, foi para colocar em destaque que a criança até os 2 anos não tem a pele desenvolvida totalmente, etc. No número 4, nós temos uma fábula, A Lebre e a Tartaruga, que nós tanto gostamos, que todo mundo conhece. O que você vai fazer? Vai perceber na sua leitura que tem uma parte em que o macaco está falando e depois o tatu responde. Quando eles vão falar, está com travessão. Nesse caso, nós vamos trocar o travessão pelas aspas. E como você vai fazer isso? Olha só, preste atenção. Você vai colocar os 2 pontos, vai iniciar a fala deles com uma letra maiúscula, fazer parágrafo e, porém, colocar as aspas para destacar a fala do personagem, tá bom? Você tem um espaço logo abaixo da fábula para reescrever esse texto, ou seja, escrever novamente, porém usando as aspas. E no número 5 você tem 2 tirinhas do Menino Maluquinho, onde também são utilizadas as aspas. Para no número 6 você explicar por que as aspas estão sendo usadas ali. Olha só, as aspas foram empregadas com intenções diferentes. Em um dos casos, estão indicando uma gíria e em outro, a fala de outra pessoa. Explique por que foram usadas na tirinha A e por que foram usadas na tirinha B. Basta você ler direitinho, prestar atenção e você vai saber o motivo do uso das aspas, ok? Essa foi a nossa aula 13 de língua portuguesa. Um beijinho no seu coração e até a próxima!